Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, são 9h23. Bom dia, Dom Pedrito. Bom dia, apesar da nebulosidade aí fora, a temperatura agradável. Prenúncio de uma quarta-feira que poderá ser tranquila, poderá ser agradável, ou será que essas nuvens cinzas podem trazer algum fato novo e que gere algum desconforto para alguém? É uma quarta-feira já 25 de fevereiro, o ano vai indo muito rápido. E aí fica um questionamento, senhor ouvinte, senhoras ouvintes, Valdir, Pacaz e colegas aqui da nossa Rádio Sulina. Estamos tendo tempo para viver? Estamos aproveitando esse valor maior que é a vida para realmente usufruirmos de tudo, a presença da família, de amigos, a boa relação no trabalho, a boa relação nas ruas? Ou será que perdemos muito tempo, às vezes, ouvindo mísseis sendo lançados na forma de falta de diálogo, na falta de um bom relacionamento, da ideologia, do fanatismo, daquele lado xiita e radical de alguns, e que para eles é um verdadeiro alimento para o seu dia a dia? Será que muitas vezes todos esses que preconizam e que se auto-intitulam influencers, formadores, eles fazem isso olhando a própria imagem no seu espelho, solitariamente, na sua casa, no seu apartamento? Enfim, o que nos espera de 2026? O que podemos fazer de diferente para vivermos melhor, para não termos uma sociedade cada vez mais dividida? É uma polarização política, é uma polarização em todos os níveis. Eventos que deveriam ser para reunir pessoas, torná-las mais felizes, acabam muitas vezes em tragédias. Por quê? Porque a impaciência, o ritmo incessante das pessoas pelas ruas, é o trânsito. Alguém dá uma fechada em alguém ultrapassa pela direita e aí já vem o palavrão, e na sequência do palavrão uma série de desavenças e que muitas vezes acaba até em óbito. Afinal, de que maneira podemos melhorar? Os culpados são os bares que ficam atendendo madrugada fora? Não. E me convençam que é uma opinião contrária. Não é o Estado que tem que permitir que possamos andar livre, leve, soltos, ir e vir, independente do dia e da hora? Não é o Estado que deveria, obviamente, impor determinadas regras e fornecer as ferramentas para que os seus agentes possam fazer com que haja o cumprimento de determinadas leis e ações, mas que não interfiram no direito de ir e vir das pessoas? Pois é, 25 de fevereiro de 2026, uma quarta-feira. Será que ela vai continuar cinza ou teremos possibilidade de que a partir do meio-dia ou daqui um pouquinho mais, o nosso céu volte a ser azul com o sol brilhando sobre a nossa Dom Pedrito? Bom dia, Pacazzi. Bom dia, Norton. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, nossos companheiros de trabalho. Bom, Norton, céu azul, né? Dizem que não é, né? Que é reflexo. Para alguns não. É reflexo, é. Bom, mas de qualquer maneira, esse tempo assim, cinza, né? Isso. Como tu disseste. É.
Nebuloso. Ele está prevendo chuva, né? Está preconizando chuva. Ou está indicando que pode chover. E esse é o tempo bom para nós que estamos aqui numa área... Mas sem raios trovoados. Claro, sem lógico, sem exagero, né? Sem exagero. Se pudéssemos escolher, né, a medida certa, né? Mas Dom Pedrito é feliz, viu, Pacás? Claro que sim. Nesse sentido, porque nós, a Bagé mesmo antes de ontem, teve propriedades destruídas, aqui do lado, em Bagé, e nós aqui, pelo menos até esse momento, informações não indicam nenhum tipo de ação desse tipo. Pois é. E não temos o que fazer, né? Não temos o que fazer. Lamentar e tentar ajudar as pessoas, socorrê-las, né? Exatamente. É o que nos cabe como seres humanos. É esse caso, por exemplo. Somos seres humanos, Pacás? Salvo o melhor juízo, sim, né? Continuamos, né? Seres humanos, né? A secretária da Saúde te mandou um grande abraço. Eu estou devolvendo para ela aqui. Márcia Oliveira, e ela vai te ligar para combinar o Espaço Saúde. Claro que sim, claro que sim. Já ficou combinado que ela vai fazer uma ligação para ti, para vocês acertarem um horário aqui na rádio, para que a saúde de Dom Pedrito comece a ser ouvida em todos os cantos do nosso município. Muito bom, ótima providência. Nem todo mundo vai na rede social, né, Pacás? Não. Nós chegamos mais longe, acredito. E não são excludentes, né? Nós dissemos, né? Exatamente. Não são excludentes de Vamos jeito fazer nenhum. a nossa parte. Exatamente. Ela já fez um contato, agora vamos amiudar esse contato, né? Detalhar mais como é que ela gostaria, enfim, vamos colocar... Ficou muito motivada. As ordens, não é, da secretaria e dessa grande amiga que está fazendo um trabalho muito competente, extremamente competente. Fosse audiência pública, Norton? Pacase, muita gente. Que bom, hein? E aí, sabe o que eu fiz? Voltei para casa, liguei a minha TV, assisti enquanto não começava, né? Sim. Assisti a entrevista do presidente, da Câmara dos Vereadores. Certo. Bem sentado ali, tomando meu café. Pela TV web, né? Isso. Então, assim, assisti e ouvi. Ótimo. Com requintes. Tu também deve ter feito isso aí. Não, eu não fiz. Não fiz. Não, estou tomando conhecimento. Não pude fazer. Mas que barbaridade. Outro compromisso. Pois deveria ter feito. Pois bom. Bom, mas vamos lá. Mas sabia que tu estavas lá e eu também, com um canto de orelha aqui, estava também percebendo algumas coisas. Né? Mas tu ouviu o prefeito Giga agora? Claro que sim. Agora de manhã, muito bom, muito esclarecedor. Uma entrevista ótima. O prefeito usou da excelência da sua capacidade de gestão. Exatamente, é isso aí. Como gestor público, e lhe cabe também a responsabilidade do hospital e, por conseguinte, do pronto-socorro, tomou a medida como gestor. Pronto. Exatamente. Né? Tem todo o direito, tomara que tenha certa competência, tem, né? Mas que tenha todas as circunstâncias favoráveis para que faça uma ótima gestão pelo nosso hospital, que é exatamente uma instituição fundamental. Mas é possível agradar a gregos e troianos, Pacás? É claro que sim, Norton. Nós temos registros da história. Eu acho que não, hein? Não, Norton. Porque pelo que eu li agora de manhã, alguns mesmos que estavam até ontem reclamando, agora já mudaram, como o discurso mudou, e eles têm que ser contrários, né? Já mudou o discurso também. E aí? Ô Norton, a convivência humana não acontece de maneira plausível sem tolerância, compreensão. Tá? O que eu falei é pouco, né? Bom, o que ocorre? As pessoas, isso não as impede de estarem em campos opostos, mas civilizadamente. Olha, isso aqui... não sou contra? Eu sempre me lembro daquele meu professor lá na faculdade, que alguém levantava uma questão de ordem, né? Disse, olha, mas ele estava explicando a matéria, estava desenvolvendo a matéria. Disse, mas professor, isso não pode ser diferente? Pode.
Pode, puxava uma cadeira. O senhor tem a palavra para o aluno. Me convença. Né? Mas aí tem um detalhe muito importante. A pessoa precisa ter uma boa vontade de ouvir, entender, né? Assimilar. Porque senão não adianta. Se a pessoa não sentar para ouvir, para assimilar, com boa vontade, não adianta argumento nenhum. Tá, mas se do outro lado há uma complexidade na explicação, e aí? Não dá para transformar em palavras mais simples para que haja entendimento também? Não seria por aí? Ô Norton, as palavras são só ferramentas. O que vale é o argumento. Fundamental, entende? Não quero... Ninguém vai fazer, digamos assim, uma tentativa absurda de argumentar que o fogo não queima. O fogo queima. Né? Que a água não molha, a água molha. Então, quer dizer, se a pessoa fizer a escolha certa para agrupar as suas ideias e os seus argumentos, eu acho que terá êxito. Agora, se pegar uma causa completamente, previamente perdida, aí não. Né? Então depende muito disso também. Eu fiz essa pergunta, porque esse dia eu estava vendo um telejornal onde um professor universitário, ali, de boa vontade, explicava para repórter e para outras pessoas, e para todos nós que estamos assistindo, algumas fórmulas, equações matemáticas, como elas são apresentadas na sala de aula e como elas podem ser também desenvolvidas de uma maneira mais simples. Agora, se tem a maneira simples, por que o conhecimento tem que ser complexo? Tá, não? Se 1 mais 1 é 2, por que eu vou criar uma teoria enorme, vou dissertar sobre o porquê que 1 mais 1 é 2? Não é simples eu fazer só o cálculo normal? Depende. Efetivo. Depende, não. Não? Existem... A história é pródiga em contar as histórias dos sofistas. Quando tu diz, isso é um sofisma. O que estás querendo dizer? É que os sofistas aproveitavam algumas brechas teóricas e entravam por ali como se verdade fosse. Exatamente. Tá? Então esses dias eu estava aqui fazendo umas reflexões e fui lá nos alfarrábios ver direitinho o que é silogismo. Silogismo, silogismo, né? Então, começa por aí, né? Quando se diz, por exemplo, né? O ser humano é mortal. Né? Norton Ferreira é um ser humano. Portanto, Norton é mortal. Entendeu? Tudo uma estrutura dentro da lógica. Agora, se continuarmos essa conversa, tem pessoas que são talentosas aí em fazer uma tergiversação disso aí e mudar completamente o sentido, o produto final. Aí entravam os sofistas. Então, Norton, às vezes as coisas são aparentemente simples, mas elas podem ser complexas. Será que o Aristóteles, quando formalizou o silogismo, ele pensava que o mundo poderia chegar ao ponto em que chegou? Ele já previa isso. Sim. Essas deduções assim, fundamentais a respeito de determinadas questões? Qual é a dedução, qual é o silogismo, por exemplo, que esses que inventaram a lei, essa lei que querem implantar agora aqui no estado, já começou por algumas cidades, que tu tem que ter um curso para a gauchada aí, para que eles possam participar de cavalgadas. Agora não é mais só o exame do morbo. Alguns agora inventaram que tu tem que ter um curso para poder
para cavalgar? as cavalgadas. Não é possível. Mas só o gaúcho ou o cavalo também? Eu acho que algum daqueles cavalos não é cavalo, viu, Pacas? Eu acho. Ou algum Zebra. gaúcho não é bem gaúcho. Não, mas isso aí é um outro capítulo. Isso aí Eu acho que os muares estão dando cria, viu? Não. É assim, ó. Eu acho que tem muita gente deprimida. Então não tem mais o que fazer para combater essa depressão. Coisa séria. Já usou todos os recursos. Então, realmente senta atrás de uma escrivaninha e começa a imaginar coisas. A imaginação humana, eu não digo que ela não seja, ela não é infinita, mas é quase, ela vai muito longe, né? E é uma qualidade humana. Mas está tudo cheio de é uma qualidade humana, né? Viu? Então nós temos que prezar, mas tudo tem a sua medida, Norton. A água, que é um líquido notável, é uma substância maravilhosa, é substância de vida. Até a água mata. Pois é. Tudo na medida tem que ser. Água demais mata. Olha, benefício demais também mata, né? Então, quer dizer, tudo tem que ter a sua medida, né? Enfim, é um aspecto, é uma manobra, é um manejo, né? Que tem que ter as sociedades, as pessoas, enfim. Tu viu que agora saiu uma nova lei também, onde as pessoas podem usar o jazigo familiar para colocar os seus pets? Eu acho que... Cada um na sua vontade? Eu acho que isso não é novo, sabia? É? Não é novo. Não. Há vestígios, né, de que isso já se fazia há muitos anos atrás, há muitos séculos. Mas então na pesquisa lá de alguns túmulos famosos lá encontraram, né? Ficavam todos juntos. Mas olha só. Era uma questão de ideal religioso, né? Mas então, de repente, por isso que às vezes tu vê tanto cachorro ali por perto do cemitério, tu vê cachorro perto do hospital. Não necessariamente. Perto dos postos de saúde, eles já estão se ligando ali, querendo entrar na onda. Só entrevistando os cães, só para saber isso aí. Será que eles querem responder? Não me arrisco a antecipar isso aí. Eu acho que eles estão por toda parte. Eu estava na Secretaria de Saúde e para minha surpresa até ali, estava eu conversando com o meu amigo Monteiro, e o Monteiro teve que pegar um cachorrinho, tirar no colo, porque tu tem que tirar com todo carinho. Tinham 3 cães circulando dentro ali da Secretaria da Saúde. Mas aí tu vai me dizer, mas é tranquilo. Não, Pacazzi, é tranquilo, sabe por quê? Porque já tem gente em restaurante com os cães na mão, no colo, indo se servir no buffet. E pasmem, o cachorrinho já fica experimentando ali também. Ninguém pediu a opinião do cachorrinho, né? Não, acredito que não, Pacazzi. Mas isso aí é o quê? Os modismos que são cada vez maiores e que estão amar, gostar, apreciar um animalzinho. Não tem nada, é fantástico. Agora, tu querer ultrapassar os limites da convivência com os demais, também, Pacazzi. É um exagero. Norton, vem o velho debate, que é o velho debate. Nem a música alta, né? Vem o velho debate, que eu acho que está sempre oportuno, né? Mas num nível civilizado de debate, com argumentos, não com inimizade, com duelo, né? Não, com confronto não, com briga não, de jeito não se chega a conclusão nenhuma. Os animais deveriam ser humanizados? É uma pergunta. Pois é. E por conseguinte, né, no contrassenso disso aí, se os animais podem ser ou devem ser humanizados,
os seres humanos podem ser animalizados? É um tema. Mas o ser humano é um animal. Não. Ele faz parte da cadeia. Tudo bem, mas é um dos animais que verbaliza, que sabe que ele é. Os outros a gente não sabe, né? Eu pelo menos não entendo a língua deles. Pois é, né? A gente não sabe se eles têm autoconsciência, enfim, não se sabe, mas até se poderia aprofundar esse debate, por que não? E, aliás, esse debate em alto nível poderia até, como sugestão, ser tema também de aula. Olha só, por o que Cláudio não? está mandando um recado. Diga. E além de um bom dia para todos nós, né? Dizer que ficou 20 anos lecionando matemática justamente dessa maneira, descomplicando as fórmulas e trazendo exatamente para o campo prático, sem regra. E os alunos diziam, mas por que nunca me disseram isso antes? Eu ensinava o aluno a montar o seu próprio exercício e só assim ele entendia a lógica da matemática. Ô Norton, eu vou contar alguma coisa Abraço, aqui. Krause. Um grande abraço ao Krause. Grande abraço a esse amigo. Eu vou contar alguma coisa assim, até muito pessoal. Me deem licença, por favor, me perdoem também, né? No tempo que estudava na faculdade, tinha um colega que... Mas tem com todo o direito dele, respeitado, né? E éramos muito, muito amigos, enfim. Mas ele dizia textualmente, claramente, expressamente, que era ateu. Ele não acreditava na existência de Deus, assim como se diz, né? Como se, na maior parte das vezes, se diz, se interpreta, né? E eu, descobrindo lá, e lendo, e não sei o que, descobri uma fórmula que provava a existência de Deus, uma fórmula matemática, olha só, viu, Krause? Depois me cobra isso que eu vou te passar. E botei bem grande na parede lá do meu escritório, onde às vezes a gente estudava juntos. Ele ficava encanzinado com aquilo lá e tentava ver se conseguia uma contrafórmula. E nunca achou. Olha só, Pacazzi, o Norton Silva está te mandando um abraço. Um abraço a ele também. E ele falou que acabou de acontecer com ele lá na Serra agora. Sim. No trânsito, uma pessoa numa caminhoneta que fechou ele. Sim. E seguiu ele, e aí ele seguiu ele até o sinal, e quando ele chegou perto, aquela pessoa avisou, cuidado que tu pode levar um tiro na cara. Poxa. Né? Diz ele, aí eu desci do carro e o cara fugiu. É essa intolerância, né, Pacazzi? É essa falta de respeito, de bom senso. As pessoas estão pilhadas demais. E no trânsito, isso aí, tem uns que se tornam verdadeiros leões no trânsito. E depois, quando a lei pega eles, parecem uns gatinhos ronronando. Essa agressividade, Norton, certamente ela pode vir de muitas coisas, mas certamente vem de uma frustração. Certamente. Mas qual é a frustração dessa criatura? Está com fome, está com sede, está mal de grana, enfim, né? É mal amado, enfim, tem frustrações. Isso, aí o atacadão das frustrações é imenso, é enorme, né? Então, mas tem que ver muito bem isso. Mas, de fato, a convivência está ficando muito difícil, Noto, cada vez mais difícil. Agora, essa tolerância, ela não é ensinada em lugar nenhum, tá? Mas, na célula fundamental, principal de uma sociedade séria, é a família. É a família, continua sendo a família. Né? Então pode haver uma estimulação à tolerância. Não existe, digamos, no mercado, vou lá comprar tolerância, está aqui fulano, toma, come a tolerância. Não existe isso. Isso não existe, isso é sonho, isso é uma coisa que não existe, absolutamente. Mas pode haver, isto sim, um incentivo, né? Uma estimulação para que a criança, que será um adulto de amanhã, seja amigo, tolerante, compreensivo. Só assim ele vai poder
ou vai ter a chance de receber essa benesse de volta. É o que a gente está sempre aqui tentando pregar. Seja gentil, porque gentileza pode gerar gentileza, produzir gentileza, multiplicar gentileza, né? Então, essa estimulação, não sei se não está havendo dentro dos lares, provavelmente não, né? Não está. E também a complementação disso aí na sociedade, nas escolas, deveria ser, pega daí essa iniciativa e toca em frente. Multiplica, melhora, consagra, endossa, avaliza. Então, questões de condutas, né, Norton? Essa compreensão eu vejo muito. Eu tenho, felizmente, muitas e muitas crianças no entorno, né, familiares, enfim, e vejo o esforço heróico, né, desses pais tentando passar a criatura. Olha, as pessoas precisam ser respeitadas, você também precisa se defender da seguinte forma, não precisa agredir ninguém, você tem valor. Essa é a grande diferença, penso eu, é uma das grandes diferenças entre aquele que tem amor próprio e o egoísta. Que às vezes assim, o egoísta, não, mas é que ele tem amor próprio. Não, ao contrário, o egoísta não tem amor próprio, portanto ele não sabe amar os outros, ele não sabe. E o egoísta, ele articula muitas vezes situações de benefício pessoal, sim, em detrimento do interesse dos demais, e ainda se faz de vítima quando alguma coisa dá errado para casa. Ele não tem capacidade de coisa nenhuma. Aqui nós cansamos de dizer, vamos dizer mais uma vez, né, que consideramos uma das maiores virtudes do ser humano é a gratidão. A gratidão, a capacidade que o indivíduo tem de agradecer. Ora, por quê? Mas tem tantas outras virtudes? Tem várias. Mas para o indivíduo chegar ao estágio de conseguir agradecer, de ter capacidade de ser grato, ele necessariamente tem que ter passado por outras virtudes. Ele não alcança aquela virtude lá de ser grato, reconhecido, se não passar fundamentalmente, necessariamente por outras virtudes. Por isso é que nós insistimos nisso. Eu uso um parâmetro assim, mas isso é para consumo estritamente pessoal, né? Fico observando se a pessoa tem essa capacidade de agradecer. E tem muitos, graças a Deus. Isso aí tu percebe nas pequenas coisas, né, Pacari? Seja num gesto de bom dia, boa tarde, até logo, muitas vezes até estender a mão, né, de maneira normal, sem aquela necessidade de estender a mão, mas primeiro preparar a câmera fotográfica, que agora é o celular, né, que faz esse papel. Então, o que nós precisamos? Que a sociedade cada vez mais entenda que é preciso conviver bem, mas para isso, aqueles que fazem e que são escolhidos para fazer a gestão da sociedade têm que ter atitudes próprias de gestão, né, que indiquem para a sociedade que eles estão bem representados. Não adianta tu me falar, me dizer que eu estou em segurança, se aquilo que eu percebo no dia a dia é totalmente diferente das palavras. Tu tem que fazer o teu papel. E o teu papel qual é? Estabelecer que as normas que existem sejam cumpridas para que aqueles que são os cidadãos, inclusive os agentes que vão cobrar e vão fiscalizar, possam ter o direito de ir e vir e de se manifestar. Falar em se manifestar, Pacazzi, me permite? Ontem, acompanhando a audiência, eu achei assim, fantástico, de muito bom alvitre,
o posicionamento das pessoas, da comunidade, das pessoas que lá foram convidadas, as pessoas da comunidade. Sim. Pessoas que vivenciaram o problema, inclusive lá estava também lá. O convite era para todos, né? Isso, estava lá o rapaz que perdeu a esposa e a filha há poucos dias. Ele deu o seu testemunho também. Eu entendo, e agora eu vou colocar aquilo que eu penso, que ali ontem foi criado um cenário de uma ótima oportunidade para se passar a limpo, e foi dessa maneira que inclusive o nosso prefeito teve o comportamento, realmente colocar na mesa o que de fato precisava ser colocado, de maneira objetiva, em todas as questões que foram ali pautadas, mas sobretudo, o prefeito fez isso em respeito àquelas pessoas que ali estavam e manifestaram para casa. Sim. Todo o seu descontentamento, todo o seu sofrimento com aquilo que ao longo do tempo vem acontecendo com elas e com tantos outros munícipes de Dom Pedrito. Imagina. Mas, fundamental, aquelas pessoas tiveram direito à palavra. Poderia ter sido diferente, poderia até ter sido melhor. Já do protocolo inicial, por que não as pessoas já, o povo, a população, já manifestar para depois sim, aí as autoridades, os vereadores, os demais, poderem manifestar o seu pensamento a respeito do que a população colocou. Porque senão nós temos, como foi dito inclusive por algumas pessoas, nós tivemos uma verdadeira sessão da Câmara de Vereadores antes, para depois começar o processo que era proposto da audiência pública. Então, se são protocolos podem ser mudados. E a população deu, e é a primeira vez que eu vejo isso para casa. Sim. A população comparecer em peso. Que as bom. pessoas lotaram aquele espaço. Então, as pessoas atenderam. Por quê? Porque elas achavam que ali iam ter e tiveram, talvez não da maneira adequada, que eu achava que elas deveriam até falar primeiro que todo mundo, as demandas primeiros, mas elas foram porque queriam expor, queriam dar a sua manifestação para ver se as coisas mudavam, até para dar subsídios que acabaram dando, pois a palavra final também foi do senhor prefeito, e assim como também do administrador da Santa Casa, e o prefeito teve subsídio, sim, para tomar as decisões baseado naquilo que a população colocou ali, que o prefeito já sabia, mas ali, como foi uma audiência proposta, a população pôde realmente colocar, a Câmara de Vereadores foi feliz na proposta, mas aí ficava claro, não, está na hora de terminar. O protocolo exige que termine. Ora, se nós estamos tendo também uma oportunidade única de reunir a sociedade, ora, o protocolo pode ser alterado. Nós precisamos cada vez mais, quando possível, que os debates, e ali eram debates limpos, debates tranquilos, sem ofensa, sem briga, sem nada. Ora, que se tivesse que ficar até a meia-noite e os proponentes e as pessoas assim desejassem, precisamos limpar, precisamos cada vez mais que esses debates sirvam para solucionar os problemas da sociedade de Dom Pedrito. E parabéns a todas as pessoas que aceitaram o convite, foram lá, parabéns aos vereadores que também tiveram essa iniciativa, mas protocolos podem ser mudados, podemos ter outras atitudes e podemos fazer tudo sem ter a pressa de definir. Agora, cada vez mais é importante, a voz tem que ser daqueles que sentem, daqueles que são atingidos pelos maus serviços prestados em algum momento. O Norton, isso na prática, né? Na prática. Na prática, essa é a democracia. Essa é a democracia participativa. Exatamente, Pacazzi. Ela não precisa, ela não exclui, ela não é excludente, ela não não contrapõe a democracia representativa. Ao contrário, ela é complementar. Né?
ela reforça. E é muito bom, é ótimo que se tenha essa amostragem da democracia participativa na prática, né? Não só na teoria. Exatamente. Mas, veja bem, nós não podemos parar por aí. Por que sempre estamos falando nisso? Tem que evoluir, né, Pacazzi? Sempre, não, e não podemos, foi dessa vez. Não. Sempre nós temos que criar oportunidades para que as pessoas, através dessa oportunidade, tenham a chance de estar lá, intervindo, no bom sentido, participando. Por isso insistimos tanto no referendo, no plebiscito e nessas audiências. Acho que temos que fazer mais e mais, proporcionar sempre. Só vai ser feito mais e vai ter o aceite por parte dos munícipes, da população, se eles lá chegarem e puderem falar. Se eles não tiverem, porque a sessão da Câmara de Vereadores, e por favor, vereadores, não me interpretem mal, eles já têm a sessão deles. Certo. O que as pessoas desejam quando vai numa audiência pública, primeiro, é manifestar o problema que está sendo debatido e depois que as autoridades, seja vereadores, prefeito e as demais autoridades presentes, que inclusive ontem faltou o Ministério Público lá, aí depois que eles ofereçam e debatam para achar solução. Mas qual é o problema? O problema é a insatisfação e a comunidade que vem sofrendo com isso aí. Então que seja primeiro a comunidade. Sim. Porque senão a comunidade chega lá e fica sentada 1h30, 2 horas. Aquele, né? Todo mundo fala. Aí depois, quando o cidadão começa a falar, ele tem uns segundinhos. É 2 minutinhos só. Tem que falar. Quer dizer, Pacazzi, o objetivo da audiência é para chegarmos a um denominador comum para solucionar um problema? Então vamos dar o direito a quem de direito que manifeste, e depois que todo mundo ouviu, que as autoridades ouviram as manifestações, aí sim vamos debater, as autoridades vão discutir, vão conversar, para que seja apontada uma solução. Que no caso ontem o prefeito chamou para ele a responsabilidade. Ótimo. No final, certo, né? E já deixou o caminho indicado. Perfeito. Bom, vamos aperfeiçoar então, claro. Certamente os nossos vereadores estão de olho nisso e têm competência, têm capacidade, vão aperfeiçoar. Protocolos podem ser mudados, né, Pacazzi? Vão aperfeiçoar o sistema, né, e abrir a oportunidade para que as pessoas compareçam. Olha, nós temos aqui um pacote de sugestões e temas, tá? Temos, para que as pessoas compareçam, não pagam nada, vão lá, de livre consciência, por iniciativa própria, num horário próprio. Olha só, é uma das pautas aí vitoriosas dessa reunião de ontem, que teve um horário próprio. Um horário... E foi um horário próprio, né? Um horário bom, um horário que as pessoas... Bom, eu gostaria de participar, mas eu não posso porque eu tenho a obrigação de estar em tal lugar, no emprego, na repartição, seja lá onde for. Mas, tudo isso, então, o aperfeiçoamento dessa oportunidade que se deve dar ao povo, e o povo está querendo, está aprovado isso, está querendo participar. Então vamos chamar. Se nós pudéssemos, né, Norton, se nós tivéssemos condições, eu tenho uma vontade, vou revelar aqui, muito grande, de abrir os microfones da rádio, e pode, né, mas eu não tenho lugar para todo mundo aqui no estúdio. Então vamos fazer uma repartição pública, por que não? Né? Mas promover. Por quê? Porque a Sulina já fez, muitas e muitas vezes. Quando o tema, por exemplo, eram polêmicos, sempre polêmicos, né? Sim. Polêmicos no bom sentido, porque precisavam da reflexão e da opinião e da participação das pessoas que, ora, estavam totalmente favoráveis, outras nem tanto, e outras estavam contra. Então a gente promovia esses encontros amigáveis e civilizados. Um dos temas que eu me lembro eram barragens. Era uma coisa genérica, né? Barragens. Né?
E aí fazíamos, mas com a presença, aí convidávamos autoridades, convidávamos o povo, enfim, sempre foram muito úteis, que eu me lembro, deixaram bons resultados. Mas, o Norton, só para encerrar aquela história da gratidão que eu estava falando, eu contei uma história, e real. Sim. Uma pessoa que precisava de ocupar alguns lugares na sua empresa, tá? Estava buscando funcionários, colaboradores, funcionários, secretários, enfim, colaboradores. E precisava fazer uma triagem, porque iam aparecer muitas pessoas. E na triagem era simples, era um cadastro e tal, depois a pessoa ia escolher. Mas tinha um detalhe, uma particularidade muito interessante. Na entrada da sala onde as pessoas iam se reunir para passar o cadastro, enfim, tinha um porteiro, uma pessoa que estava abrindo a porta para as pessoas entrarem, né? E uma outra pessoa do lado, assim, né? Ajudando, lá, secretariando o porteiro. Ali naquela chegada, muitas pessoas abriam-se a porta e entravam. E outras agradeciam por terem a porta aberta. Olha só. Olha a sutileza. Isso pesou? Pesou. E essa pessoa do lado, que estava assessorando o porteiro, tomava nota. Tomava nota. Então, vejam bem, na prática, você só tem a ganhar quando é grato, quando agradece. Eu tenho muita esperança, Norton, estou muito esperançoso, porque eu sempre conto aquela história de parar o carro, né, para uma pessoa, mesmo fora da faixa de segurança, né? É obrigação, mas isto não interfere e não proíbe que o indivíduo agradeça. Está fazendo a obrigação, mas não, pense bem. Só uma licencinha, tá? Pare um pouquinho para raciocinar. Qual é a interferência que tem? É proibido agradecer se tem obrigação? Não é proibido. Porque essa satisfação de agradecer não é necessariamente do outro, é sua. Você fica mais feliz consigo próprio, tá? Então não é proibido. E eu me lembro que parei e vi uma senhora com uma criança pelo colo. Ela passou reto. E a criança se virou, né? Estava presa pela mão imagino que fosse mãe, né? E com a outra mãozinha solta, abalava, assim, num gesto de gratidão. Ora só. Então a esperança não morre mesmo, sabe? Eu estou com muita esperança, porque essa nova geração pode modificar as coisas. Há pouco, Norton, antes de começar o programa, nós tivemos uma vinheta, 2 vinhetas, aliás, novas da rádio. Uma delas diz assim, a sociedade séria sofre com políticas demagógicas, vitimistas, permissivas e eleitoralistas, que precarizam a saúde, vulgarizam a educação, comprometem a segurança e a infraestrutura. Então, é para as pessoas pensarem, raciocinar. Pode não concordar. Sim. Pode não concordar. Pra e a outra diz assim, a sociedade organizada é seguidamente penalizada por políticas permissivas, demagógicas e vitimistas, que incentivam a drogadição, permitem animais na rua e pessoas onde não deveriam estar, que é na rua. E agora, fazendo uma ponte, a última palavra de ordem para os católicos, né? Do Papa Leão XIV, é isso, né? Isso. Leão XIV. Leão XIV.
Não sei se todos... como é? É a nova ordem para esse ano, né? Isso. Palavra de ordem, né? Ele diz textualmente, de forma muito clara, as pessoas não podem estar na rua, não podem morar na rua. É responsabilidade dos governos, das autoridades, daqueles que têm a caneta, que têm a competência, a atribuição de tomarem uma providência. Palavras do Papa. As pessoas não podem, não devem, não merecem estar sem um teto. É preciso que se torne... mas eu não tenho, perdeu a casa foi no enchente, não interessa. A sociedade, através dos seus representantes no poder público, tem que tomar a providência em nome dessa sociedade. E de preferência não fazer demagogia com isso. Mas tem que tomar a providência. Todo mundo tem que... pois é, mas ele não quer. Não, essas pessoas... Bom, circunstâncias, né? O drogado, ele não... Qual é a vontade do drogado? Ele não tem vontade, não. Qual é a vontade? Exatamente a droga atinge precisamente isso, né? A lucidez, a vontade, a volição da criatura. Sim. Então, e se torna perigoso por isso, porque realmente ele não vai fugir da competência intelectual, moral e emocional desse indivíduo, a questão relacional, da relação humana. Não, ele vai simplesmente ser o quê? Um ser não social. Ele não vai socializar nada, ele não vai se socializar. Então ele não vai se relacionar. A relação é perigosa. Por isso o combate à droga. O que faz uma droguinha? Não, é que o indivíduo atinge com a droga, atinge a sua capacidade de percepção, de relacionamento. É exatamente aí, nesse detalhe crítico aí, é que entra. As relações humanas ficam abaladas nisso aí. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Sim. As lícitas também. O sujeito, mas como é que aconteceu? Estava borracho. É verdade, estava borracho. Não estava plenamente com todas as suas... de seus... da sua conduta, né? Exatamente. Diga, Norton. Não, só para encerrar esse assunto que nós íamos falando também a respeito da audiência de ontem, que eu conversei ainda agora há pouco com a secretária e com a adjunta, a Vitória, né? A Vitória Mota. Sim. É que ontem eu tinha recebido uma notícia, uma informação, inclusive do próprio ex-provedor e vereador Moraes, a respeito da questão UTI, que tudo, até eu comentei ontem no programa Panorama Rural, que tudo tinha dado certo lá em Brasília, não é? Que até comemoraram lá, junto, na época com o prefeito, segundo ele, mais o Dionil, mais a vice, comemoraram que a UTI seria reaberta e que ao chegar aqui com a vigilância, a sanitária de Dom Pedrito, mais a da 7ª Coordenadoria da Saúde, né, de Bagé, que a UTI não atingia, não estava dentro daquilo que era exigido pela lei e pelas normas da saúde. E isso aí foi dito ontem à noite, na audiência, pela secretária adjunta Vitória, e eu fiquei pensativo, né, de mas como? Qual é o poder da vigilância, né, Pacazzi? Para determinar se uma comunidade do tamanho da nossa, com uma UTI que é modelo, que foi doada aí pela família Corradini, e com o esforço de outras pessoas também, sim, da nossa cidade. Sim. Né? Por que a vigilância achou e que não permitiu que funcionasse? Aí eu fui lá e agora aproveitei, perguntei para a secretária adjunta. O que ela me disse? Que ao ser feita, estava tudo certo para casa. Tudo sim, certo. Só que tem um detalhe. Faltava o principal, que era justamente os profissionais qualificados para que exercessem
a sua atividade. Mas ali. sempre foi isso, não. Tá, não. Ali mas dentro. sempre foi isso. Tá, não, mas só um minutinho. Tá. Só um minutinho, por gentileza. Pois não. Tá? Para que. Tá, mas o próprio prefeito acabou na entrevista agora lá na Sulina, eu estava acompanhando o Beniro, né? Sim. De dizer que poderia ter havido maior sensibilidade. Que o Estado, a fiscalização, né? Poderia ter sido mais sensível e ter permitido. Aí o que ela me disse? Norton, o problema é que a maneira como nos pediram para que nós autorizássemos, para que a vigilância autorizasse, só que assim, ó, eles continuariam não tendo profissional. E se chegasse uma situação, mesmo com, olha bem, a gravidade também disso aí, mesmo com a UTI, estando recebendo os recursos federais, estaduais por ser UTI, que o paciente seria encaminhado, adivinha para onde? Para Bagé. Que aí a Santa Casa compraria de Bagé os atendimentos na UTI. Quer dizer, então, nós fomos do nada para um lugar nenhum. Não, mas aí deve ter algum detalhe, Norton, não é possível. Tecnicamente, por que funcionou? Se não tem médico, não pode funcionar. Numa situação, mas numa situação de emergência, como foi o caso da pandemia, não havia absolutamente nenhum óbice nesse sentido. Por quê? Mas tinha um médico intensivista. Mas é evidente, Norton, isso foi providenciado por quem? Pela Santa Casa? Não, foi providenciado pelo Estado, que pagava aquilo. Sim, não, o salário era sim, o salário, mas esse é o detalhe, é o dinheiro, nos mandem o dinheiro que nós providenciamos. Sim, mas custa tanto. Foi aquilo que eu tentei, e já várias vezes coloquei, sim. Tu não tem como fazer alguma coisa se tu não tiver o dinheiro. Mas é isso, só o que está faltando. Mas aí a maneira como foi dito, sim. É que mesmo recebendo, olha bem, não. Que mesmo recebendo, que os profissionais não seriam não acredito. Aí eu debato. A tempo e nós continuaríamos usando aí eu a gostaria UTI de Bagé. saber. Não, aí eu gostaria de saber, tete a tete, olho no olho, porque... Então é importante que até o próprio prefeito saiba, através ele vai procurar saber. Da sua Secretaria da Saúde, isso. Essa riqueza de informação, sim. Porque certamente alguém vai questionar. Mas se foi possível, Norton, fazer funcionar. Se foi possível fazer funcionar. Aliás. Sim, se ela funcionou normalmente na pandemia, sim. Por que não pode funcionar agora? Mas, Norton, aliás, o Estado nos deve esse favor. O Estado nos deve essa gratidão. Porque ele não tinha lugar próprio. Veja. Tudo que a família Corradini e outros tantos, Pétera e toda a sociedade Dom Pedrito fez aquela UTI, ela botou nas mãos de toda essa parafernália que é a saúde pública, botou nas mãos uma ferramenta fantástica, moderna, eficaz, eficiente, enfim, tudo. É uma ferramenta. Agora, o funcionamento depende, eu concordo com isso, tem que ter um intensivista, tem que ter a enfermeira padrão, tem que ter. É padrão, se para os outros é exigido, por que não seria para nós? Exatamente. Tá? Exatamente. Só que isto, num momento crítico de guerra, a pandemia, o Estado não sabia, estava como minhoca em brasa quente. Exatamente. Aí achou, localizou, onde é para que lado fica Dom Pedrito? Dizem que Dom Pedrito tem uma UTI montada. Para que lado fica? Para o norte, para o sul, para o leste? Não dizem, porque a própria secretária Arita esteve aqui tudo bem, Norton, e viu em loco tudo que nós tínhamos de bom. Mas disseram para ela, vai lá ver. Mas no início, eu sei lá de dentro. Parece que Dom Pedrito tem. Onde é que fica? Para que lado fica Dom Pedrito? Fica lá para o lado do Uruguai. Aí serviu. Aí acharam, tá? Aí vieram aqui, inclusive com ela e tal. Mas essa é ótima, excelente. Pronto. Aí mandaram o combustível. Nós temos o carro. É um carraço. É um espetáculo. Sim. Nos falta o combustível. Mas foi o que o prefeito falou. A gasolina. Bom, que não há só que assim, Norton. Tá, mas aí vem a outra página, que por favor desliguem os rádios, não nos ouçam. Vem o outro lado da coisa. Tá? Onde é que é Dom Pedrito? Dom Pedrito. Não. Quantos eleitores tem Dom Pedrito? Quantos habitantes tem Dom Pedrito? Não. Como é que nos devolve? Nesse caminho aí, não, Norton, não podemos, mas é verdade.
temos que admitir. Temos que ter sangue frio para admitir isso. Tá? Então tem que se dizer essas verdades. Tá, mas então, aquilo que foi estabelecido pela Vigilância Sanitária e pela 7ª Corregedoria é equivocado? Não é equivocado, Norton. O que falta? Dinheiro. Falta dinheiro. Não é que a Santa Casa vai ter dinheiro? Não, não é a Santa Casa, Norton. Aqueles que querem e que vão utilizar Norton, a esse Santa dinheiro, Casa não liberam recursos. Esse dinheiro tem que vir de lá da onde tem mais arrecadação, que leva o nosso dinheiro. Estado e federação. Sim. É isso. Nessa relação, o primo pobre disso tudo é o município, sempre foi. Tá, mas isso aí nós sabemos. Tá, mas então, mas o que nós estamos nos mandem o dinheiro. Nós precisamos funcionar na pandemia e normalmente não nos foi dado o direito de continuar funcionando. Pois é, porque terminou a pandemia. Acabou. Mas tu entendeu o que a secretária e a sua vice, a sua adjunta tentaram me fazer entender? Que lá, olha bem, que o contrato que eles que queriam fazer seria de liberar a Santa Casa, liberar a UTI, beleza, mas se surgisse algum caso grave, que eles contratariam o atendimento por não ter o médico, o atendimento. Não estão liberando nada. Então não estão liberando coisa nenhuma. Ora. É um faz de conta. Não. Se querem que realmente funcione a UTI... Até eu pedi para a secretária, informe o prefeito. O prefeito não está sabendo disso aí. Se quiserem realmente que a UTI volte a funcionar como nos tempos da pandemia, sem pandemia, não queremos pandemia, queremos a UTI. Tá? Tem que fazer como fizeram. Manda o intensivista, o outro médico, o outro... Tudo isso. Manda essa gasolina, mas que não seja adulterada. Gasolina boa para fazer funcionar. Mas temos dificuldades, é? Então, foi a mesma coisa, Norton. Estava incendiando a casa, tá? Aí o Estado tinha que apagar esse fogo, é dever dele, certo? O Estado brasileiro. Foi lá para pagar. Aí chegou aqui e disse, olha, sabe, está me faltando água aqui nesse tambor aqui, tu não me empresta um pouquinho da tua torneira? Sim, emprestamos. Dom Pedrito é muito doador. Tá? Emprestamos um pouquinho d'água. Agora apagou o incêndio. Tchau, muito obrigado. Tchau. Que é isso? O Estado conseguiu sobreviver botando uma UTI funcional e funcionando em Dom Pedrito, com o seu dinheiro. Que tem que ser com o seu dinheiro, nós não temos dinheiro para isso, para fazer funcionar. Tá? Então, ele botou e sobreviveu a isso, então ele está provado que ele pode fazer isso de novo e permanentemente. Então, é isso que nós temos que exigir. Aí vem com essa conversa, pois é, a vigilância, ou não sei o que, o selo, por favor, tenha santa paciência. Mas não tem todo o carimbo, que é isso? Deixa para lá. Essa conversa de engana bobo. Se o Estado quiser, ele pode amanhã botar a nossa UTI exemplar, fantástica, padrão, botar a funcionar. Exatamente. Tu entendeu o que eu tentei dizer, né? Tu entendeu aquilo que a secretária e a adjunta me passaram. Entendeste bem? Sim. A nossa UTI... ela estava apta pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, e ao ser fiscalizada, foi feito o levantamento da documentação para fechar o contrato direitinho, né? A vigilância, tanto a daqui como a de Bagé, da 7ª, cobrou a presença dos profissionais. E o que foi dito para a saúde? Ora, não, tá ok. Mas nós não temos, mas nos liberem, porque se surgir uma emergência, qualquer coisa, nós mandamos para Bagé. Não havia a garantia para a Secretaria da Saúde do município e para o Estado naquele momento, por parte, segundo falou a senhora, a secretária adjunta, não havia garantia de que, estando liberado, os recursos vindo, que seria feita a contratação de profissionais para atender de maneira efetiva
os intensivistas, traumato, neurologista, cardiologistas, que estariam, não havia a garantia da contratação imediata desses profissionais para que as pessoas fossem atendidas em Dom Pedrito. Qualquer probleminha, nós contratamos o serviço de Bagé. É isso, Pacazzi. Agora, o Estado, como disse o prefeito, o Estado poderia flexibilizar? Sim, era o que todos nós queríamos, que o Estado flexibilizasse e se desse conta de que se nós fomos utilizados aqui na nossa UTI durante a pandemia, com aqueles recursos parcos que nós tínhamos, sabe que foi um período grave, por que não mantê-lo aberto agora nesse momento? Ô Norton, em primeiro lugar, esse dinheiro para manter aquela UTI funcionando veio do Estado ou da Federação, tá? Ponto número 1. Tá, Norton. E é muito dinheiro, Pacazzi. Nós temos aqui, Norton, o melhor carro, tá tudo ok, o motor tá ótimo, por dentro tá limpinho, tá excelente, tá maravilha, pronto para funcionar. Falta o motorista. Não, Norton, falta gasolina. Falta a gasolina, tá? Então essa história aí, essa invenção aí, nem sei quem é, secretário, subsecretário, não interessa, são funcionários. Vai para casa. Tá? Momentinho, Norton, deixa eu concluir. Falta gasolina, nós temos o carro. Agora, não, é o seguinte, olha, o carro tá ali, tá bonitinho, tá beleza, ó, bate uma fotografia junto com ele ali, ó, tá maravilhoso. Mas surgiu um caso, tem que andar o carro, ele precisa funcionar. Ah, não, mas aí não dá para funcionar, manda para Bagé, porque Bagé tem a gasolina e tem o carro lá para funcionar. Falta a gasolina, é isso que teve na pandemia e que fez funcionar. Nós temos a ferramenta, Norton, falta o conteúdo para fazer funcionar a ferramenta. Se é uma ferramenta elétrica, falta eletricidade. É uma ferramenta a gasolina, falta a gasolina. É isso que está faltando. A minha participação, vou te dizer mais uma vez. Queriam a gasolina, mas aí perguntaram, ok, nós vamos mandar gasolina, podemos mandar. Tá, mas e aí quem é que vai dirigir esse carro? Ah, não, mas aí se qualquer coisa a gente pega o motorista de Bagé. Não, mas aí não. Manda gasolina e manda o motorista, é claro. Bem didático na explicação para não ter confusão. Tá, mas foi isso mesmo? Então, mas é fácil. A gasolina, a gasolina só será providenciada se tiver motorista. Tá, que é o que não tem. E quem é o motorista? Não tem gasolina também. Não tem gasolina. Tá? Tem o auto, a ferramenta. Não tem nem a gasolina, nem o motorista. Bom, então é isso. João Valdomiro, muito obrigado, meu amigo. Está na sintonia. O João estava lá. Estava lá, claro que sim. Lógico. Ao vivo e a cores. Gente, nós vamos a um pequeno intervalo, né? É isso? Pode ser. Vamos a um pequeno intervalo, sem antes pegar uma coisa aqui folclórica. Sabe o que é a Maria Antonieta? Sabe quem era a Maria Antonieta, né? Lá da França. Está até hoje procurando a cabeça. Comentou com uma das servidoras dela, né? As aias, aquelas pessoais, né? As aias da Maria Antonieta lá na França. E que o povo estava lá indignado, lá nos portões do palácio, nos muros, né? E estavam indignados e muito, muito, muito insatisfeitos. E ela viu aquilo, ela viu um rumor assim no ar, alguma coisa estava acontecendo. Ela perguntou para uma delas, disse, mas o que está acontecendo? Disse, é que o povo está sem pão. Bom, mas por que não comem brioches? Tá bem. Tá bom, vamos ao intervalo e já voltamos. Muito bem, são 10h33. Pacazzi? Norton, sempre lembrando as pessoas que elas podem fazer contato pelo 53999266028, tá? Não, esse sim, mas também pelo 999388090, certo? Podem fazer o contato. Bom,
Ô Norton, nós temos falado sempre aqui sobre questão de privatizações e tal. E algumas, certamente que não é que dessem errado, elas estão produzindo pouco ou de forma errada, e nós insistimos em dizer que o princípio da privatização não é ruim. Ele não é ruim, tá? Dá certo em outros lugares, por que não daria aqui? E nós respondemos, por falta de fiscalização. Os órgãos que estão com essa incumbência não estão fazendo o serviço que deveriam fazer. E são regiamente pagos por nós, através dos nossos tributos, que são as agências reguladoras, fiscalizadoras. Aliás, não fazem. Quando fazem um serviço, quando intervêm, é sempre favorável às privatizadas, né? Às empresas. É uma lástima isso. Só sabem dizer, a Anatel autorizou o aumento do não sei o quê. Poxa, mas não é necessário. Também é. Mas não é necessariamente só para isso. Então precisa fiscalizar o serviço, olha, isso não está bom, a comunidade tal está sofrendo com isso, está reclamando, e tem que ver de perto o que está acontecendo. Então a Gerges, a ANEEL, essas coisas todas, tem que ver isso. Ora, a gente liga lá para a ANEEL, ninguém responde, né? Já fizemos esse desafio, tente ligar para lá. Então, a quem recorrer? Ora, nós sugerimos aí ao PROCON, o PROCON funciona ainda, muito bem, e sugerimos também o Ministério Público. Aliás, já se fez isso uma vez, né, que chegou no limite, né, Norton? Intolerável. E o Ministério Público, de certa forma, deu um canetaço lá e a coisa andou. Então, se diz assim, nada contra os trabalhadores, absolutamente, no que refere particularmente à Equatorial, nada, eles são tão vítimas quanto nós, são uns heróis, né? Só que a empresa, a cabeça da empresa tem que disponibilizar mais gente, tem que botar mais gente, ou contratar gente, sei lá, para atender esses eventos que são seguidos e esperados. Né? Porque o raio, o vento, sim, mas isso aí sempre esteve aí desde o início do mundo. Não é uma novidade. Pois é, mas tem vento? Tem vento. Tem raio? Tem chuva? Tem. Isso aí está há muitos séculos, né, aí. Então não pode alegar, eu não sabia, mas assinou o contrato. Mas então cobrar o contrato. Eu não conheço o contrato. Mas imagino que esse contrato, que passou por tantas instâncias, né, foi visto por tantos olhos competentes, que tenha sido um contrato assim, completamente absurdo, no sentido de que não tem cláusula penal. Enfim, se a outra parte não está cumprindo o que está acordado naquele contrato, o que está escrito naquele contrato, e assinado, devidamente assinado, registrado, cobre-se o contrato, né? Tem que fazer a cobrança pontual, né? Olha, essa cláusula aqui não está sendo cumprida. E serve para uma série de outras coisas. Me permite? Serve para esses contratos, pois não, para fazer rua, fazer calçamento, tudo isso, pois não. Fazer a leitura do contrato, né, para casa. O cumprimento do contrato, sim, tem que cumprir, tá? Essa cláusula é clara, é objetiva, tá? Então tá, é isso aqui, pronto. Mas, de maneira, já no arrancar das ações, quem é a empresa? Puxar a ficha da empresa. Eu vi ontem... Vossa Excelência permite uma parte? Vossa Excelência permite uma parte? Claro. Excelência? Sim. A empresa, se era isto, se era aquilo, se deixou de ser, ou foi não sei o quê, todas as peças possíveis e imagináveis,
segundo dados oficiais, cumpriu com o que exige, com o que é exigido na licitação. E agora? Onde é que nós estamos? Ela cumpriu. Dentro da lei das licitações... Está no papel, né? Mas então... aí é que está, Norton, é um outro debate. Prova o quê? Olha, eu tentei atravessar aqui essa sanga em cima dessa tábua, afundou, não deu. Ah, mas eu botei essa outra aqui, não deu. O que está errado? O papel aceita tudo que tu escreveu. O Norton, o que está errado? Não é a sanga nem o tentar atravessar. O que está errado é a tábua. Mas isto, a lei das licitações, há muito tempo as pessoas estão levantando essa questão de ordem. Está errada. Ou pelo menos precisa ser retocada. Então, claro que o papel, mas o papel aceita tudo, mas tá no papel, está no script. Sim, mas o papel não é feito para ti também investigar o papel? Pois é, Norton, mas acontece o seguinte, depois, olha aqui. Depois do mal feito não adianta. Não, está aqui, ó. Exigências. Você tem isso? Tem. Você consegue ficar no pé só? Consigo. Do que está ali no papel das exigências da licitação, a empresa cumpriu todas. Tá, mas aí tu vai aceitar sem saber, sem investigar? Mas então, Norton, mas aí é que está. Então modifica a lei das licitações. Porque para casa, quando todo mundo sabia, todos sabiam, que, por exemplo, a CE Equatorial, a nível Brasil, tinha uma série de imbróglios jurídicos, técnicos, trabalhistas em vários estados do Brasil. Todos sabiam, tá? Portanto, assim, ó, aquela situação, não, mas nós não sabíamos que seria assim, todos. A comissão que avaliou, a comissão que liberou, o governo essa eu não sabia, era a única que não sabia. A Legislativa, eles jogaram no colo da população uma bomba que a população não tem como desarmar. Mas, o Norton, então, esse contrato foi revisado... Tem que investigar para casa. Para um pouquinho. Esse contrato foi analisado, foi visto, foi lido, foi interpretado, foi, enfim, sei lá... até as últimas consequências na Assembleia, pelo governador, pela comissão, passou por todo mundo. Então isso é má fé. É má fé de todos esses que fizeram isso. Aí quando tu olha no Fantástico... Se nós sabíamos e eles não sabem, que estão nos representando, exatamente. Isso é má fé. Exatamente. Entende? Então, nós sabíamos, mas deixa assim. É bom. Aí tu olha no Fantástico, por exemplo, uma prefeitura contratou uma empresa para promover um calçamento. Aí a prefeitura é do Paraná, ou é a do Rio Grande do Sul. Tá. Aparece uma empresa lá do Acre e manda a documentação. Ó, beleza, ganhou essa aqui. Aí depois, quando aquela empresa faz todas as lambanças possíveis, aí você faz uma investigação e você descobre que aquela empresa não existe, que lá no endereço onde ela está colocada é um terreno baldio, que não tem nada a ver com uma fornecedora, com uma empreiteira. Enfim, por que nós vamos deixar o fato acontecer para buscarmos a solução ou buscar a verdade dos fatos? Temos que investigar antes. Tem que mudar a lei das licitações. Exatamente, isso que eu estou dizendo. As prefeituras, o Estado tem que ser protegidos. O Tribunal de Contas da União, ele tenta aperfeiçoar a lei das licitações, só que ele cada vez mais privilegia indiretamente os cartéis que são formados em detrimento do interesse das prefeituras. O Norton, aqui em Dom Pedrito não aconteceu numa licitação dessas de calçamento, uma empresa lá, eu acho que era da Bahia. Mas a própria Sanenco, Pacazzi. Sim. A própria Sanenco da barragem. Então? Uma empresa que estava até o pescoço de dívidas e obras mal estruturadas, inclusive a de Caxias. Pois mas passou no Enem, passou no exame, passou no vestibular. Ora, vai culpar, passou no vestibular. Como é que diz o doutor João Carlos Machado da Luz? Examinem o contrato, não reclamem depois. Não, acontece o seguinte, foi licitado, passou, cumpriu todas as exigências ali da licitação, pronto, fazer o quê? Então tem que modificar
É o critério de, olha, um momentinho, você me traga aqui uma ficha corrida da polícia, de tudo, da Receita Federal, enfim. Mas a lei das licitações, ela promove brechas enormes para casa. Pois é, Norton, então tem que modificar isso. Só para te ter uma ideia, eu lembro que durante um tempo eu vendi material escolar na empresa que eu trabalhava. Sim. E às vezes me chamavam, Norton, qual é o teu melhor preço em caneta? Digo, olha, eu tenho uma Bic a 30 centavos e tenho a marca Bomba aqui a 15. Não, tem que ser a mais barata, a marca Bomba. Digo, cara, mas essa caneta não vai escrever direito. É uma caneta de má qualidade, mas é o que está sendo pedido. Melhor preço. Não tem marca. É uma pena. Só que deveria ser, por via de regra, por que a coisa pública tem que simplesmente jogar o dinheiro na sarjeta para casa? Porque isso aí é jogar o dinheiro na sarjeta. Se tu vai comprar um detergente, colocavam lá, detergente líquido, amniônico, não sei o que lá e tal, preço que esteja nesse patamar aqui. Mas eu tenho só esse aqui, nem espuma fazia. Sim. Né? Mas o preço que era vendido para a prefeitura era depois repassado no preço de quê? Da prefeitura ou do órgão público, é repassado no valor do produto líder de mercado. Eu compro com a marca Cachorrinho e entrego lá com a marca Omo. Entendeu? Eu sei. Tenho que ser mais claro? Pois é, mas acontece o seguinte, então vamos ter que apertar isso aí, a população tem que exigir. Tem que mudar a lei das licitações. Tem que dar uma modificada, porque... Nós pagamos caro por aquilo que recebemos. É isso aí. Tinha um lugar, tem um lugar até hoje, né, que é histórico, né, num mosteiro, parece que é em Portugal isso, onde o refeitório do mosteiro tem uma portinha de entrada e saída, uma só, né? E se prega nesse mosteiro, é uma pregação religiosa, né? É uma pregação de fé, que o indivíduo não deve engordar, tá? Não deve se atirar aos prazeres da mesa, como se diz, né? Então deve jejuar, deve comer o estritamente necessário. E a portinha é uma portinha que só passa de magrinho para baixo. É verdade. Então, trazendo isso para a lei das licitações, eu acho que tem que ter uma portinha dessas, como essa do mosteiro, nas regras lá da licitação. E essa portinha é uma portinha de pedra, né? Não tem como alargar, não tem como chamar o carpinteiro, bota... Não, é pedra, é uma passagem. Só que o indivíduo que se atirou demais aos prazeres da mesa, ficou com a barriga mais cheia, ele não passa de volta, ele vai ter que ficar ali. É que nem aquele ladrão que tentou passar por um portão e ficou preso pelo pescoço. Isso aí. Olha, ontem eu encontrei uma pessoa... O prefeito está falando comigo aqui no WhatsApp. Um abraço, prefeito. Um abraço ao prefeito, sim. Tu sabes, Norton, que ontem encontrei com uma pessoa que conheço, assim, de passagem, e ele é uma pessoa necessitada, né? De tantos que temos no Brasil, né? Necessitados, assim, mas que merecem o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa bondade. E eu conversando com ele disse assim, pois é, eu estou numa situação muito difícil, porque isso aconteceu, não sei o que é. Eu digo assim, escuta, vai lá e tenta ficar no albergue. Mas é mesmo. E foi. Então ele ficou de me mandar lá uma impressão que ele teve. Vai lá, diz, olha, lá tu tens que tomar um banho, tem que obedecer às regras. Sim, senhor, sim, senhora, sim, senhora. E foi lá, estou aguardando que ele venha me dar aí uma reportagem para saber como é que ele foi por lá, o que ele achou, enfim, tá bom? Pois é, Norton, nós temos, este ano é um ano eleitoral, não é? Complicado, né? Não,
Não. Ah, então tá bem, então. Feliz do povo que tem eleições, né? Sim. Né? Há pouco a Coreia do Norte... Não, digo complicado porque trava muita coisa, né, Pacas? Há pouco a Coreia do Norte teve o prazer... De ter eleição? Sim. Quem será que foi eleito presidente? Não, houve uma época que tinha um plebiscito entre os que estavam no poder, tinha um plebiscito se continuavam ou não. Sim, continuavam. Não, não se iam. Então, se o povo votasse não, era para mandar eles embora, mas eles modificaram um pouquinho, um detalhe, né? Sim, ficam. E não se vão. Não sei. Na Coreia do Norte, então foi mais ou menos isso. Eu acho que a filha do Kim Jong-un, aqueles assim, e o povo teve essa oportunidade, que maravilha, claro. Que benesse, né? Que espetáculo, para comemorar, né? Sim, continua. Não sai. Eu vi uma reportagem com algumas pessoas que conseguiram sair de lá, né, para casa. Pessoas que foram para os campos. E o inferno é o mínimo que se pode dizer que essas pessoas vivenciaram, né? Sim. E às vezes quando eu tenho oportunidade de comentar com algumas pessoas que podem ouvir determinadas coisas, pessoas que acabaram morando dentro de buracos, sim, né? E que comeram, não comeram o pão que o diabo amassou, porque nem o pão tinha. Comeram aquilo que a terra tinha ali à disposição para eles, para casa. Então, é uma história que não tem só um lado. É uma história muito complicada, é uma história de um povo que a raiva por aqueles que colocaram eles também nessa situação, tem que ser ouvido, não aquilo que o Kim Jong-un quer passar, mas o que o povo de lá, porque o povo foi atacado em determinado momento por forças hostis, só que depois, na sequência, aqueles que estavam no poder seguiram fazendo tão pior do que aqueles que atacaram eles em algum momento. O Norton? Se a coisa está pior, pode ficar pior ainda, viu, Pacas? Pois é, mas eles têm direito lá de perguntar, né? Eles perguntam, eles têm o direito de perguntar se tem direito. De quê? De perguntar. De perguntar. É um horror. Mas não te ilude. Numa reunião. Às vezes isso aí anda mais perto do que tu imagina. Numa reunião de companheiros, né? Resolveram de improviso fazer um churrasquinho. Companheiros. Companheiros, entre si. Amigos. E aí diziam, bom, tu vai, e tu, eu não sei ainda, um momentinho. Levantou o telefone e perguntou para a esposa, escuta, tudo bem? Tudo bem. Eu estou com vontade de ir ao churrasco. Então o povo lá no Kim Jong-un, eu estou com vontade de... tá com vontade, não tem problema. Bom, assim, nós estamos na eleição, num período eleitoral, e tomara que os candidatos, de uma forma geral, consigam se livrar desses algozes que são os eleitores, né? Porque os candidatos muitas vezes podem ser vítimas do vendedor de votos, que é o eleitor. Tem muitos eleitores que vendem o seu voto. Tem. E qual é a palavra disso aí, para casa? Olha, Norton, vamos botar assim, vendedor de votos. Vendedor de votos? Não vamos adjetivar muito. Corruptores? Não. Tá, mas só um pouquinho. Me ajuda no raciocínio. Seguidamente eu leio e escuto, né? Porque esses políticos corruptos, mas aí, o ato de muitas vezes eu querer passar na frente dos outros já não é por si só uma tentativa de corrupção? Não. Tá na tua o ato de eu querer ter a preferência e usar de repente, mas o fulano lá, ele é autoridade, ele pode conseguir para mim, isso não é uma corrupção? Não, pode muitas vezes haver um erro de avaliação,
sei lá. O corrupto só existe porque existe o corruptor. Bom, na verdade, não, e o contrário também, né, Norton? Tem muito candidato reclamando que é vítima do vendedor de votos. Tá? O cara diz, vou comprar o teu voto. Sim, mas tem quem venda. Então nós temos que olhar esse lado do candidato também, né? Candidato vítima do vendedor de votos. Olha só. E tem aqueles, os influencers que dizem, olha, eu consigo para ti aí 1.500 votos. Olha, e pior só. Que já teve gente que acreditou nisso, né? Olha só. Não é, Pacas? As pesquisas, elas estão aí, ótimo, que bom que tem. Isso faz parte do cenário democrático, bastante pesquisa, coisa boa. Só que as pesquisas realmente mais certas, mais próximas dessa verdade momentânea, é uma foto, né? A pesquisa é uma fotografia. Tudo pode mudar, pode. É a chamada pesquisa negativa, pesquisa da rejeição. Tá? Essa é perigosa, né? Não, essa aí é a mais verdadeira, mais próxima da verdade, porque diz assim... perigosa para o candidato, né? Porque essa diz assim, em quem você não votaria de jeito nenhum, nem que chova canivete aberto. Não voto. Tá? Então, essa é uma pesquisa mais próxima, não digo que seja verdadeira, não, mais próxima da realidade é essa da rejeição. Mas então, imagina o candidato quando recebe uma notícia dessas. Bom, aí... Ô Norton, eu tenho que agradecer, só não sei quem é, porque não consegui identificar por causa do capacete, né? Um jovem, imagino que sim, nem que não fosse, de um motociclista que gentilmente, educadamente, civilizadamente parou ontem, fora da faixa de segurança, para que eu passasse. Olha só. Agradeço muito, eu não sei quem é, agradeço demais. Por extensão a todos os motociclistas que tem esse tipo de gesto, né? E agradeci muito, muito ele viu fez o gesto, né? esse teu andar assim, tipo principesco, né? Sabe? Real aí, aquilo ali. Não. Aquele é o nobre de Dom Pedro. Não. Um momentinho, isso aí. Norton, não, isso aí. Isso chama-se principesco, não, escolhose. Tá bem. Escuta. Isso para quebrar o ritmo, né? E a CRT, ali o prédio... Eu gostaria de morar ali para casa. Não sei, Norton, será? Não, eu gostaria de dar uma reformada, uma pintada e morava ali. Que prédio bem lindo ali. Mas não, tu ia ter que atender. E é um prédio muito grande para casa. Ligações de manhã, de tarde, de noite. Sim. Tu já imaginou os orelhões tocando ali? Eu imaginei os orelhões e os orelhudos. E de noite aquela torre soprando, parece aquelas casas fantasmagóricas, aquelas coisas, né? Porque ele sabe que sai um som estranho quando tem um vento de determinado lado, né? Não me diz. Não me diz, mas é uma atração turística, então. É quase que uma flauta aquela torre ali. Fantasmas? Fantasmagórica. Sim, mas acontece o seguinte, mas isso aí poderia tirar proveito disso. Podia. Claro, tu entende? Turístico. Só sabe que alguém... filme aquele A Casa dos Espíritos? Pode ser. Jeremy Irons? Sim. Ali, os espíritos que ainda sobrevivem como é? A Oi. A Vivo acho que não está mais, a Vivo está morta. Ali não vigora. Tintim. Escuta, a CRT. Pois é, se a prefeitura quisesse notificar, em virtude da falta de... Porque estão notificando onde não se corta o pasto, onde tem grama muito alta. Mas onde não tem ninguém utilizando ali para casa. Mas o Norton, utilizando, imagino que tenha, mas que não seja dono, né? Acho que os que estão ali estão por conta de não sei quem. Então a prefeitura, se quiser notificar para que cortem a grama, pelo menos ali
por estar criando mosquito, mosca, cobra, jararaca, tudo ali. Se quiser notificar, obrigando o dono, dona, não sei, né, que faça isso, ela vai endereçar para quem? Hã? Pois é. Tu que sabe de tudo, tu não sabe disso? É. Eu não sei de nada, eu sou... Sabe sim. Então tá. Então fica ali. Só que não é justo, né? Muitas vezes a notificação vai para tantas pessoas, não está limpando o par, não está limpando a frente da casa, não sei o que. Ótimo, tem que fazer. Eu não estou contra a notificação. Eu acho que tem que manter a cidade limpa, ou pelo menos quase isso, não é? E livre desses perigos todos. E ali está quem passa na calçada ali, já tentasse passar a pé feio, ali. viu, pra casa? Eu sei que tu anda muito de carro, mas a pé tu já tentasse passar ali, não? Já. Já, e não fosse atacado, não? Mosquitos, moscas, marimbondos. Pra casa, ali pela estrutura que se encontra aquilo ali, sim, não deve ser só mosquitos e moscas, não, viu? Não, eu acho que tem mais coisa. Mas então justificaria, né, uma notificação da prefeitura. Só que para quem vai mandar essa carta? Pois é, não, Norton, pois é. Bom, Norton, uma outra questão aqui, até de interesse, assim, informativo, não apenas informativo, né? É que a gente vê aí grupos, isso não tá mal, não, isso faz parte da democracia, protestam, de preferência, aliás, nem se aceita, numa democracia não se aceita de outra forma, tem que ser pacificamente. A pessoa vai lá para expor as suas ideias, tá? Então, grupos de protesto, mais isso, mais aquilo, não, abaixo o fascismo. Bom. Só que tem um detalhe. Indagados, grande parte, uma amostragem, né? Uma amostragem dos protestantes, né? Dos que estavam protestando. Disse assim, muito bem, não, olha, que bom, aplausos. Mas você sabe exatamente o que é fascismo? Disse, pô, me pegou, cara, não sei. Pô, mas... Tá bom, então a Sulina também poderia prestar esse período aí, né, mas a título de informativo apenas, uma prestação de serviço. Nós vamos trazer oportunamente uma definição prática, objetiva, né? Sintética do que é fascismo, para que esses grupos pelo menos saibam do que estão pedindo fora fascismo. Ótimo, mas aí... o que é fascismo? Não, Norton, um momentinho. Na visão de alguns? Não é na visão, é na definição, tem que ser fascismo. Então, vamos lá. Não, então, a título assim... de graça, né? Informativo, para que as pessoas tenham e não passem aí o vexame de não saberem porque... Que não seja um silogismo. Não, e não passem a vergonha, né, de estarem lutando por uma coisa que não sabem o que é, né? Também fizeram lá, anistia não. Aí alguém diz assim, o que é anistia? Ah, não sei, cara. Pô, se não sabe, está pedindo por que não? Então pode ser sim também, né? Anistia sim ou anistia não? Se você não sabe o que é. Então nós vamos providenciar aqui, Norton, vou deixar por tua conta também, tá? Um período assim, um momento de utilidade, né? Utilidade de informação pública, né? O que é comunismo, o que é socialismo, o que é fascismo, o que é cooperativismo, enfim, tá? E o que é anistia, essas coisas. Porque sedentarismo também não? Alcoolismo? De tudo um pouco. Tudo que é isso. Mas é assim, só tem, digamos assim, o escopo utilitário de servir as pessoas, para que as pessoas estejam devidamente informadas, né? Instrumentalizadas, né? Para fazerem as suas solicitações, as suas demandas de maneira correta, né?
Então, eu sei o que eu estou querendo, eu sei o que eu peço. Pronto, maravilha, coisa boa. Não, a gente encontrar cidadão que sabe o que quer, não? Sabe o que está pedindo. Eu estou protestando por isso, por isso, por isso. Tá. É direito seu de cidadão, desde que não quebre nada, né? E nem machuque ninguém, né? Na Inglaterra, tem uma praça onde tem um pequeno elevado, assim, tipo de uma pequena plataforma. Não sei se continua tendo aquilo lá. Onde o indivíduo, de cima daquela plataforma ali, ele pode dizer o que ele quiser, sem ser imputado ou penalizado pela lei. Ele pode falar da rainha, do rei, de quem quiser, né? Do presidente, da presidente. Lá não tem, né? Lá tem a rainha e o primeiro-ministro, enfim, ou primeira-ministra. E dali ele pode, entende? E o que significa isso? Uma das democracias mais antigas do mundo é de que o indivíduo tem o direito de ter um lugar onde ele possa expressar a sua incomodidade, a sua crítica, né? Enfim, a sua inconformidade. Bom, então ele tem isso. E eu acho que a rua, de uma forma geral, de maneira educada, de maneira civilizada, é também para isso. O indivíduo tem, numa democracia tem o direito de dizer. Agora, que seja alguma coisa que esteja presente plenamente a consciência do indivíduo. Que ele não seja apenas mais um, né? Olha, exatamente por que você está aqui, nem sei. Estava no grupo, tá? Não, aí não vale. Aí não vale. Nós precisamos de um somatório de consciências para que o povo tenha realmente uma opinião que possa ter força para mudar as coisas. Mas é um conjunto, não é simplesmente uma tropa de nada, né? Uma tropa de inconscientes, não. Então aí não vamos a lugar nenhum e realmente não há merecimento nenhum nesse movimento social, nesse protesto, né? Então era muito bom que as pessoas soubessem o que estão pedindo, né? No último programa nós falamos muito no SUS, elogiável em alguns pontos, mas fizemos a nossa crítica, que achamos que deveria ser precisamente para as pessoas realmente necessitadas. Por quê? Porque sobraria mais dinheiro para atendê-las melhor, proporcionar os exames na hora que precisam realmente, remunerar melhor os profissionais e remunerar melhor também os hospitais. Como é para todos, então sobra pouco dinheiro e acaba caindo pouco, pingando pouco para cada instituição dessas ou para cada pessoa. E aí, como não tem pão para todos, vão migalhas para cada um, né? Então achamos assim, que na justiça da questão, não sei, a nossa opinião pode estar errada, acho que deveria ser assim, quem é que realmente, e tem maneiras de saber, né? Tem maneiras de investigar isso, quem é que realmente precisa, tá, e você precisa? Não, então não ocupe lugar na fila, tá? Ceda para aquele que precisa. Eu acho que assim se faz uma boa sociedade. E nós temos assim, no mundo, né? Única no mundo, é única no mundo, nesse formato ninguém vai ter, digamos assim, a iniciativa heróica, né? Estranha, né? De pegar para si um sistema nesse modelo, uma coisa para si. Nós temos, na Noruega está a saúde para todos, mas é um outro formato. É um outro formato, né? É tudo mais ou menos previsto. Não é uma universalidade assim, no amplo sentido da palavra, né? Não. Existe um controle, uma universalidade controlada. Então, é isso, assim, tem.
todos são iguais nesses aspectos. Mas assim, estamos falando recebe. de povos milenares, né, Pacá? Norton, não, ainda, onde existe, não só isso, não só pela idade, pelo tempo, não, é que eles têm bastante estrada, né? Já passaram por vários problemas, né? Estradas, oceanos também. Não, eles já passaram, tiveram muitas experiências, já acumularam uma série de fatos, de circunstâncias, umas favoráveis, outras nem tanto, enfim, eles aprenderam com a vida, sabem, né? E lá se cobra um imposto quase o dobro do que se cobra aqui no Brasil. Lá chega a quase 70% do PIB nacional. Mas dá o retorno. Existe a retribuição. A justificativa da cobrança de impostos nos países democráticos é para que o Estado devolva em serviço, de preferência com qualidade. É isso. Simples assim essa equação. E aí a gente pergunta, que se cobra 40% do PIB nacional é de tributos, é alto. Mas é mais alto porque os serviços não retornam com a qualidade que deveriam retornar. Não retornam. Você pode ver isso aí. Senão não teria tanta gente lamentando na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura, da segurança, que é exatamente a função fundamental do Estado, é a justificativa da sua existência. O governo, né, que é a representação executiva, né, do Estado, o governo representa a todos nessa equação. Então, para que isso seja de fato, e é uma justificativa, por que nós temos governo? Para fazer isso. Né? Ora, segurança, pois é, mas e aí, onde é que vai esse dinheiro? Nós sempre damos um exemplo cansativo aqui. Se você, nesse aspecto, o Estado e o representativo executivo do Estado, que é o governo, é ferramental. O conceito é ferramental. E é assim, ele está aí para funcionar, tá? Pois bem, você vai lá e compra uma máquina colheitadeira. Para que você quer a máquina? Para botar dentro da sala, lá só para olhar? Ou no pátio lá? Não, deixa aqui, tá aqui, eu gosto de ver, fazer um churrasco olhando para a máquina. Não, você compra uma máquina para colher a sua safra. Tá? Agora, então você busca uma máquina que funcione, que ande bem, que gaste menos, enfim, você vai fazer a sua escolha e o mercado oferece. Agora, quando você compra essa máquina, e essa máquina, uma beleza, ela é da cor que eu gosto e tudo e tal, só que é assim, tem um detalhezinho que aí não fica bom. Ela vai colher, vai colher. Tá? Só que ela vai ficar com 50%, ou melhor dito, 40% do que ela colher. Ela fica para ela. Opa! Mas essa máquina não me serve. Então vou eu, minha família, meus amigos e algumas pessoas que eu contratava, uma mão mesmo, vamos cortar aquilo ali, porque aí eu acho que o resultado é melhor. Transferindo isso para essa questão complicada, difícil, eu estou simplificando, talvez não devesse, complexa essa história de Estado, governo e nós, né? E o povo. Né? Nós, o povo. Né? Então, mas transferindo isso, está ficando muito com a máquina. Alguém diz, mas a máquina não merece? Não, como máquina não. Como máquina, pelo desgaste, por isso, por aquele outro e tal, ela poderia ficar no máximo com 10%. Então, ela engrenou aqui, ficou um pouco de grão lá dentro, enfim, 10%. Tá? Não houve o ajuste necessário, suficiente, sei lá, enfim. Agora 50%, 40%, 60%. Está justo isso? Pense.
né? Raciocine. Então é isso. A máquina está ficando com muita coisa, por isso não está voltando em benefício, em serviço de qualidade, pronto, etc, etc. Sem culpar nunca o servidor público norte, que faz parte da engrenagem e é vítima disso também. Porque o servidor também precisa do retorno do serviço, do benefício em saúde, em educação, em infraestrutura, segurança. E segurança em todo sentido, segurança jurídica, das leis, dos contratos, dos acordos. Então é isso que nós estamos dizendo. Por isso é que nós dissemos, olha, nenhum país lúcido vai adotar um sistema tal qual está o nosso SUS, que eu faço de conta. E muitas vezes, pelo SUS, a pessoa... Particular, o exame é na hora. Tá? E em alguns convênios... Também é um dia depois, 2 ou no máximo uma semana. Pelo SUS tem gente na espera há 2 meses por um exame, mas qual é o problema? A máquina, sei lá, o raio-x, essa ressonância estava funcionando para... Como é que funcionou para o outro ali? Contratou particular ou pelo convênio? E para o SUS ela de repente estragou. Então são perguntas que o cidadão tem que fazer e tem que cobrar. Né? Porque uma sociedade que só vende a sua vontade, ou que é na maior parte, na expressiva maioria, só vende a sua vontade, são os vendedores de voto, nunca vão chegar a um estágio de plena felicidade, civilidade, qualidade de vida, nunca vão chegar a isso. Tá? Não tem do que reclamar. Você mesmo também, você é responsável também por tudo que está. Tá? Muito bem. A gente diz assim, ô Norton, não sei, é contestável, tá? Aceitamos o debate. Muito Estado, pouca cidadania. Nós estávamos falando a respeito, Pacazzi, tu falou aí, da questão licitatória, né? Sim. Pois é, eu até aproveitei, eu estava aqui perguntando para a secretária do Planejamento, para a Caroline Silva, né? Sobre, me passaram um WhatsApp me perguntando a respeito do calçamento, que deverá ser concretado lá da Rua Barão do Pacaraí, entre a Casa de Cultura e a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Ah, sim. Eu tinha informação que o próprio prefeito tinha me passado, que já tinha uma empresa vencedora e tal. E aí, Pacazzi? Aí eu falei com a Carol me disse que o processo estava em andamento de licitação. Mas já tinha um vencedor. Aí eu fui mais adiante, perguntei para o setor competente, né? Sim. Das licitações. Aí já recebi a informação. A empresa vencedora não conseguiu atender a documentação técnica. Aí foi chamada a empresa que ficou em segundo lugar. Uhum. A segunda também não atendeu a documentação técnica. Uhum. Aí ontem foi aberto no sistema a apresentação por parte da terceira empresa, que foi colocada para apresentação de documentos para análise e, portanto, ainda voltamos à estaca zero, vamos dizer assim, né? Não há um vencedor. E se retornou à fase de documentação, porque o engenheiro inabilitou tanto a primeira como a segunda, porque não atendiam as especificações e as documentações não estavam de acordo. Enfim, passamos para a terceira empresa e aí vamos ter que ver se a terceira empresa está apta a fazer o calçamento ou esse novo modelo de calçamento com concreto, né, que é o desejo do senhor prefeito municipal. Tá bom, vamos ficar na expectativa. Então é aquilo, né, Pacazzi? Na expectativa, tu tem que buscar informação antes de começar a obra. É verdade. Não é? Tu verdade. tem que buscar informação, tu tem que analisar, tu tem que conferir, tu tem que fiscalizar, porque depois que o processo deu o start, aí qualquer coisa que acontecer, Pacazzi, não vai ser uma chamada simples. Tu vai ter que promover toda uma nova estrutura de chamamento,
acionar os meios legais, judiciais, para até romper algum eventual contrato já assinado. Então, tudo tem que ser feito antes para evitar a morosidade, porque lá está o dinheiro depositado na conta já, da prefeitura. Está o projeto já alinhado de acordo com o que foi estabelecido pela gestão. Enfim, o problema é todo na hora do contrato da empresa vencedora. O Norto, tu sabe onde tem que mudar o processo da licitação. Tu sabe onde é que ficam as amígdalas? O quê? Amígdalas, sabe? A minha não sei porque já foi extirpada. Tá, não, mas então tu é uma autoridade para falar sobre o assunto. Tem gente querendo fazer cirurgia de amígdalas pela nuca. Tá bem, Pacari. O Norto... Fala, meu amigo. Assim, ó... Às vezes aparece em determinadas situações solução para todo mundo, né? Todo mundo sabe fazer, e todo mundo, uma parte de pessoas, mas tem que isso, tem que aquilo, outro e tal. E alguém me mandou uma postagem lá de umas sugestões para imagino que a intenção é que sugestões resolutivas, né? Sim. De problemas de natureza social. Bom, então eu disse o seguinte, olha, saber o que fazer, praticamente todos nós sabemos. Né? Como fazer? Todos nós fazemos. O como é que é o problema, e com que, né? Esse é o drama. E aí nós estamos numa sociedade bastante complexa. As pessoas criam sistemas. Nós somos criadores de sistemas. Somos. Não tem a menor dúvida. De sistemas, de esquemas e de problemas. Não, nós criamos sistemas que geram pessoas que desenvolvem sistemas. Então nós estamos... Eu vou embora depois dessa, viu? O Norto, nós estamos correndo, tentando pegar a cauda. O cachorro que está na volta, tentando morder a cola, né? Mas se o cachorro é meio rabão, não adianta nada. Não adianta, mas aí é que está. Então são pessoas que criam sistemas, que geram pessoas que desenvolvem sistemas. E assim nós ficamos. Né? Mas e o sistema? Esse é que é o detalhe. O sistema tem costas largas, né? O sistema, quando a coisa chega na parede lá, que chega no beco sem saída, mas afinal, então, como é que eu faço? Mas o sistema, mas eu posso falar com o seu sistema esse? Ele me recebe, posso tomar um mate com ele, quem sabe um cafezinho, dar um abraço nele, uma batida nas costas? Não pode. Não pode porque nós não sabemos onde é que ele está. Você sabe que eu ouvi a expressão um dia, o sistema, esse da central de regulação, né, que nós temos sim. O gerente, GERCOM, aí, eu perguntei, então o sistema é o quê? Tu joga as informações, como é de praxe, né, para casa, dentro de um computador ali, e aí o sistema vai definir o que é relevante e o que não é. Mas eu acabei sabendo, entre aspas, que o sistema gaúcho é uma salinha, onde tem 3 senhores chamados sistemas, que são os que realmente definem. Então, e não é um sistema bem sistematizado, viu, Pacaso? Sim. É um sistema que depende de humor, depende de boa vontade, né, sabe? Depende de uma série de elementos. Porque o sistema aquele nu e cru que é um computador é diferente. Não me diga. Mas não está a IA aí? A IA está presente. A IA que está na volta aí. Então, no fim, nós estamos sendo comandados pela IA. Agora é impressionante, né, para casa. Não tem como mandar uma caixa de bombons para a IA, hein? O nível de... Porque foi de uma hora para outra, né, para casa. Nós já vínhamos sendo preparados ao longo dos anos para saber que ela ia aparecer. Como tudo que é tecnologia, não saiu assim, ao acaso. Que nem o anúncio de pandemias e de vírus. Sempre há lá, de maneira subliminar, em algum momento, o aviso que vai acontecer. Tu não entendeu? Entendi. Porque não, tu não entendeu
porque tu não estava acompanhando. Mas o aviso vem acontecendo. Ah, sim. Entendeu? De uma maneira ou de outra, alguém te avisa, olha, toma cuidado, poderá acontecer. Aí é um informativo, é um documentário, é até um filme, alguma coisa. Mas nós, há muito tempo, estamos sendo preparados para alguma coisa que em algum momento vai acontecer. Em que momento vai acontecer? Bom, aí é uma outra história. Mas que os fatos que estão sendo colocados hoje, e a IA é parte disso aí, e já há muito tempo que nós estamos recebendo, entre aspas, as informações. Ô Norton, então nós estamos parecidos com o nosso querido amigo Sinforoso, né? O que perguntado, Sinforoso, isso aqui é, mas não é. Sinforoso, vai chover? Vai, mas não vai. Então tá. Bom, vamos chegando ao final. Muito obrigado pela sintonia. Um abraço, Norton. Grande um abraço, bom programa para ti. A todos os nossos ouvintes. Vamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sintonia, pela paciência, pela tolerância. E dizendo que Martim Fierro já dizia: antes de saber muito, hay que saber coisas buenas. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.